Bom, gente, a nossa semana 3 do Laboratório de Matemática teve início na página 126, que o assunto é a vírgula e o número decimal. Qual é a função da vírgula no número decimal? A função da vírgula é indicar a parte inteira e a parte decimal do número. Então, nesse caso aqui, ó, eu escrevi o número 3,12. Então, o 3 é a parte inteira, ou seja, está do lado esquerdo da vírgula, e o 12 é a parte decimal, está à direita da vírgula. Então, a função da vírgula é separar a parte inteira da parte decimal. E à medida que você vai mudando a vírgula de posição, você também vai mudando o valor do número. Ou seja, quando ela estava aqui, eu formei o número 3,12. Quando eu mudei ela de lugar, eu já formei um outro número diferente, 31,2. A vírgula, ela só não é usada quando ela está no final do número e não existe parte decimal. Então, não há necessidade de colocar a vírgula, porque a vírgula é justamente para separar a parte inteira da parte decimal. Então, se não existe parte decimal, não é necessário usar a vírgula. E temos também o algarismo zero, né? O algarismo zero, quando o número não tem a parte decimal, qual é a função dele? Representar a ausência daquela casa que faltou. Então, no caso aqui, ó, faltou o que? A casa da unidade. Então, o zero está representando a ausência da casa das unidades. Se eu trocar ele de posição aqui, ele está indicando a ausência da casa das dezenas. Se eu trocar novamente de posição, ele está indicando a ausência da casa das centenas. E se eu mudar novamente de posição, ele está representando a falta da casa das unidades de milhar. Agora, o que acontece aqui com o zero? O zero, quando ele está à esquerda de um número e não tem vírgula nele, ele não faz falta. Então, a gente pode o quê? Retirá-lo. Por quê? Porque esse número aqui, ó, significa que eu tenho 312, porque o zero não tem a casa da unidade de milhar. Então, eu leio esse número 312. E se eu tirar, ele vai continuar sendo o quê? 312. Então, o zero do lado esquerdo, ele não atrapalha o valor do número. Agora, se tiver vírgula no zero, aí a gente não pode tirar o zero. Por quê? Porque aqui está indicando, essa vírgula está indicando que não tem a parte inteira, mas tem a parte decimal. Então, se a vírgula estiver no zero, a gente não pode tirar o zero, ele tem que permanecer ali. Ele só vai ser retirado se não existir a vírgula e ele for o primeiro algarismo da esquerda, porque aí ele não vai alterar o valor do número, certo? Outra coisa também é se ele tiver após a vírgula. Ó, se ele for o último algarismo da direita, tendo vírgula, a gente não vai precisar colocá-lo. Por quê? Porque aqui a vírgula está indicando que não existe a parte decimal, só existe a parte inteira. Então, eu leio esse número aqui, 312. Se eu tirar a vírgula e o zero, ele continuou sendo 312. Onde que encontramos os números decimais no nosso dia a dia? No nosso dinheiro, né? Se a gente pegar algumas pratinhas, né? Por exemplo, aqui eu tenho 25 mais 5, 30 mais 5, 35. Eu tenho 35 centavos. Eu vou precisar usar o número decimal para representar esse número. De que forma que eu vou escrever? 0,35.
Se tratando de dinheiro, significa o quê? Que eu não tenho a parte do real. A parte do real está representada pelo algarismo 0. Mas eu tenho a parte dos centavos, que no caso aqui são 35. Agora, se eu pegar uma nota de 10, que eu nem sei onde foi parar. Ah, achei. Se eu pegar uma nota de 10 e colocar aqui o meu dinheiro agora, como que eu vou escrever? Eu vou escrever 10,30, porque eu tenho R$10,30. Então, agora a vírgula está indicando o quê? Que eu tenho a parte inteira, que são 10, e tenho a parte decimal, que são 30. Repetindo, se tratando de dinheiro, a parte inteira é o real e a parte decimal é o centavo. Então, na atividade 2 da página 127, está pedindo para vocês escreverem esses números. Na atividade 1, numa tabela. Então, para facilitar, vocês vão fazer a tabela igual a tia fez aqui, ó. Vão colocar os números dados dentro de cada quadradinho e criarem mais dois quadradinhos aqui, ó. Um vai ser a parte inteira e o outro vai ser a parte decimal. E aí vocês vão analisar. Parte inteira são os algarismos que vêm à esquerda da vírgula. Parte decimal são os algarismos que vêm à direita da vírgula. Então, no caso aqui, 1,2, a parte inteira será o algarismo 1 e a parte decimal será o algarismo 2. Próximo número, 10,2. A parte inteira vai ser o 10 e a parte decimal vai ser o 2. Observem que tem números que têm vírgula e outros que não têm. Então, atenção! Quando o número não tiver vírgula, é porque ele não tem a parte decimal. Se ele não tem a parte decimal, eu só vou usar a parte inteira. A decimal eu vou deixar vazia. Depois tem uma segunda pergunta. Como a posição do zero e da vírgula alteram o valor do número? Foi o que a tia falou lá atrás. O zero é para indicar a ausência da casa, ou da unidade, da dezena, da centena, ou na parte decimal, a casa dos décimos, centésimos, milésimos e assim sucessivamente. A vírgula? A função da vírgula é separar a parte inteira da parte decimal. E a vírgula, se vocês observarem, ela vai estar sempre coladinha na unidade. Seja qual for o número que você escrever, a vírgula vai sempre estar coladinha no algarismo da unidade, tá bom? Depois, na atividade 2, foram dados 3 eletrodomésticos: fogão, máquina de lavar e o micro-ondas. E aí pediu para vocês, na letra A, calcularem o desconto de cada eletrodoméstico. Então, foram dados 2 preços para cada um: o valor que custava antes e o valor que passou a custar. Então, a gente observa que ele ficou mais barato, todos os 3. Então, calcule o desconto. Como que a gente calcula o desconto? Usando a subtração, que é a continha de menos. Eu vou pegar um número maior e diminuir do menor. E aí eu vou descobrindo o desconto que foi dado em cada eletrodoméstico. Mas não se esqueçam de escrever na continha qual eletrodoméstico se refere àquele valor. Letra B. Qual foi o eletrodoméstico que teve o maior desconto? Você vai comparar os preços, né? Os resultados que deram nas continhas e ver qual foi o maior desconto. Na letra C, qual é o total que você gastaria se comprasse o fogão e o micro-ondas com desconto? Então, você vai pegar
o valor menor do fogão e o valor menor do micro-ondas. E vai juntar esses valores. Depois, você vai pegar a máquina de lavar, mas sem o desconto. Então, vai ser o preço mais caro. Aí, junta esses três valores e vê quanto que deu. Quanto que você pagaria se você tivesse comprado nessas condições, tá bom? Então, boa sorte aí nas atividades, que espero que vocês assistam o vídeo, né, com bastante atenção, para que tirem as dúvidas. Beijinhos.